Podem citar mesmo. Nós iremos começar como eu havia colocado no grupo, estudo na Epístola de Judas, e nós iremos para ela, e aí pertinho de Apocalipse, antes de Apocalipse, né? Judas, ela não tem capítulo, é uma epístola curta, são 25 versículos, mas eu quero me deter hoje com vocês apenas no verso 2, primeiro e segundo. Não vou fazer uma longa introdução nesta epístola, mas no decorrer do estudo nós iremos compreender tempo, período, a situação. Essa é uma daquelas cartas que nós chamamos epístolas gerais. Tanto ela, a 1 João, 2 João, 3 João, como a 1 de Pedro, 2 de Pedro, são chamadas de cartas gerais. Não é uma igreja para uma igreja específica, mas é uma epístola que tem a sua catolicidade. Abrange todas as igrejas. É determinada a uma igreja local. Quero ler o verso 1 e verso 2, e depois fazer uma oração para os meus irmãos, tá bom? Acompanhe a leitura. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor os sejam multiplicados. Amém. Vamos orar. Santo Deus, bendito Senhor, obrigado pela noite que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo povo do Senhor reunido. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Perdoa, primeiramente, nossos pecados, nossas faltas. Tira do nosso coração qualquer angústia, dor, ira. O que estiver em nosso coração, que o Senhor, pela Sua graça, venha tirar. Que não seja um obstáculo para a compreensão da Tua palavra. Seja conosco, orienta-nos, faz tua igreja ser edificada, como realmente cantamos ao Senhor. Seja conosco, fortalece tua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja louvado. Essa é uma daquelas epístolas que fala sobre combate, luta. É exatamente isso, lutando pela fé. Essa é a exortação que Judas nos traz. E ele vai falar que toda a igreja do Senhor, ela precisa lutar pela fé genuína, verdadeira, aquela que foi entregue, como ele diz, aos santos, né? E nós devemos assim perseverar nessa doutrina, nessa palavra do Senhor. Todos nós conhecemos Atos dos Apóstolos. Ali estava o nascedor da igreja. Ali deu início ao avanço do povo de Deus entre as nações e salvação entre o povo que Deus havia escolhido entre as nações. Ali era o início da igreja e ali foi registrado exatamente logo no começo ali, o nascedor da igreja, todos os registros do poder do Espírito Santo dado ao povo do Senhor. E através desse poder, a graça do Senhor veio sobre muitas pessoas, muitos converteram. Houve 3.000 conversões, o poder do Espírito Santo era evidente ali. E a igreja era uma igreja que estava no seu nascedouro. Já num estado final apostólico, mais ou menos em 60, na década de 60, Paulo morreu em 64, mais ou menos, conta a história, não dá para ser preciso, mas na década de 70, ou no final da década de 70, os apóstolos praticamente já tinham ido embora. E fica alguns que tiveram convívio com eles, e Judas é um deles. Essa epístola, ela foi escrita perto, ou muito distante, melhor dizendo, perto de Apocalipse, quando foi escrito, certo? Então, essa epístola também ela é conhecida como Atos
dos apóstatas. Ou seja, as ações dos apóstatas estão aqui evidentes nesta carta. Aqueles que realmente abandonaram a fé, abandonaram o Senhor e a igreja de Deus. E aí nós iremos entender o que realmente seja esse abandono. Não é ter perdido a salvação. Nós sabemos que nós não perdemos a salvação. Então essa carta ela é conhecida como Atos, dos Apóstatas, como também a Epístola de Judas. Lá em Atos dos Apóstolos, nós lemos sobre o caráter da igreja, a obra que Deus estava fazendo por meio da igreja, o ensino dos homens que foram chamados por Deus, através dos quais, eu repito, Deus mostrou o seu poder, enviando o seu Espírito Santo e a igreja começou a ser edificada. Essa igreja começou a ser edificada tanto doutrinariamente, como também numericamente. Aqui em Judas, uma das últimas cartas, repito, do Novo Testamento, aqui era o hall de entrada, já disse alguém, o hall de entrada para Apocalipse, relata o caráter, as obras, os ensinos dos homens maus, dos falsos profetas, por assim dizer, os quais se multiplicaram no tempo em que os apóstolos haviam ido embora. Então, quando os apóstolos haviam já deixado esta terra, ficou somente João, né, foi o último apóstolo a morrer, teve um crescente número de falsos profetas, de ensinamentos errôneos, que entraram na igreja e se multiplicaram no seio da igreja, visando destruir, visando acabar com a obra do Senhor. Se nós fizermos uma leitura, John Stott, que faz um comentário no livro de Atos dos Apóstolos, um grande intérprete, conhecido como um intérprete do século XX, você vai perceber ali que ele faz algumas narrativas e ele mostra a insinuação do diabo para tentar destruir a igreja. Ele fez isso com relação aos líderes, ele quis ofuscar a liderança, dando trabalho à liderança, a ponto de nascer o protótipo dos diáconos, no capítulo 6. A partir daí foi que vieram os diáconos, porque os líderes, os apóstolos, estavam se envolvendo com ações sociais na igreja. E pelo texto é dito que eles deveriam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Teve também uma distração no que diz respeito a dinheiro, Ananias e Safira, e teve questões doutrinárias que nós já iremos ver bem à frente, no capítulo 15, com relação aos judaizantes, em que ensinavam que para se ter algo com o Messias prometido era necessário circuncidar-se. Então houve esse combate, o inimigo sempre colocou algo para que a igreja pudesse ser destruída. Claro, usando essa palavra destruída, a gente está usando aqui um hipérbole, um exagero, porque nunca será destruída, porque a igreja é o poder de Deus que está ali. Jesus ele já previa tamanha tragédia que aconteceria na sua partida, certo? Que ameaçava não apenas corromper o conteúdo da fé, mas em decorrência dessa corrupção na doutrina dos apóstolos que eles intentavam também corroer o coração daqueles que criam no Senhor. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, verso 10 a 13 o seguinte: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se manter firme até o fim, ou quem perseverar até o fim, será salvo. Paulo já sabia disso também no começo da igreja. Ele vislumbrou essa mesma ameaça quando estava escrevendo a Timóteo na epístola pastoral, na primeira carta, capítulo 4, verso 1, verso 2, ele diz o seguinte, de falsas doutrinas, viu? O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. A nossa tradução diz corrompida.
Já na segunda carta, capítulo 4, verso 3 a 4, ele diz: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes dirão apenas aquilo que agradam seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos ou de genealogias. O apóstolo chegou, meus irmãos, a prever que pouco antes do fim, certo, para alguns, surgirá o anticristo, tendo sido prefigurado nos diversos falsos profetas. Então, o anticristo já foi e já está sendo prefigurado nesses falsos profetas que nós conhecemos hoje. E por isso eu quero ir com vocês no texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui será a cartada final do inimigo, tentando fazer aquilo que inutilmente ele tenta, que é fazer com que o povo de Deus seja destruído. Igreja do Senhor. Veja a segunda carta, capítulo 2 dos Tessalonicenses, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós já estamos conhecendo a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olhando para esse texto, olhando para as insinuações do anticristo e a sua arrogância, querendo ser Deus, o que nós podemos entender aí como santuário de Deus? Se assentará no santuário de Deus. Para alguns, principalmente para os dispensacionalistas, ele vai sentar-se no santuário que será construído em Jerusalém. Mas quem é o santuário de Deus? A igreja. Então ele se assentará. E é como o Senhor Jesus disse: se possível, até enganará os eleitos de Deus, mas isso não vai acontecer. Então ele vai entrar na igreja como os falsos profetas entram. Nós podemos dizer: meu Deus, como vai acontecer isso? Vai acontecer isso como acontece hoje, gente. Os falsos profetas entram na igreja, tentam enganar muitos e engana muitos. Mas os eleitos de Deus, eles são preservados, como nós iremos ver um pouco à frente. Voltando para Judas, a epístola de Judas. Saber de tudo isso, e Judas sabia, pois ele vivia já no fim da era apostólica, repito, sentindo de perto as ameaças vorazes, o ódio desses homens que enganaram muitos falsos mestres. Judas escreveu sua epístola para convocar a igreja, para convocar o povo de Deus a combater, a lutar contra o engano e defender a fé. Que fé nós devemos defender? A fé que está nas Escrituras, no Novo Testamento. Ele está aqui tocando uma trombeta, chamando a atenção, convocando os soldados, convocando os combatentes, os lutadores. E quem são eles? A igreja do Senhor. Claro que tem que começar pela liderança, mas a igreja do Senhor aqui ela é convocada. Não há nenhuma especificação aqui para a liderança em toda a carta. Mas ele convoca a igreja a combater a fé. Então ele está tocando a trombeta, chamando soldados para combatermos os falsos mestres, os falsos ensinos que tentam enganar os corações que não têm conhecimento. Então Judas escreve, eu vou ler novamente, do verso 1 agora até o verso 4, e diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aqui está a apostasia e também os combatentes, os lutadores, que é a igreja do Senhor. Se nós formos no dicionário Aurélio e buscarmos o que é uma apostasia, o dicionário vai dizer que apostasia é separação ou deserção do corpo constituído ao qual pertencia, corpo de Cristo. Abandonar a fé. Charles Swindoll, comentarista bíblico, ele traz uma informação muito mais precisa. Ele diz que na literatura grega clássica, apostasia, ou substantivo apostasia, era usado na expressão carta de divórcio, onde o divórcio é traduzido por apostasia. E aqui essa metáfora faz muito mais sentido para nós. Apostasia, portanto, é aquele ou é aquela que se separa do corpo de Cristo, a noiva do Senhor, que se divorcia da fé apostólica conforme ela está revelada no Novo Testamento. Então é aquele que abandona a fé apostólica, que está aqui exatamente no Novo Testamento. Alguém já disse, ou um pastor disse, comenta que uma apostasia não é um cristão verdadeiro que abandonou a fé, ou um apóstata. Não é um cristão verdadeiro, genuíno, que abandonou a fé, mas é um falso cristão que não perseverou. O apóstata não é e nunca foi uma ovelha do bom pastor. Nunca. E nós podemos ver isso exatamente aí, bem pertinho de Judas, na segunda carta de Pedro. Vejam. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 até o 22. Há muita similaridade na carta de Pedro com a de Judas, viu? Muita. A partir do verso 20, aí no capítulo 2, é dito o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Apóstata. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então estes são os apóstolos. Agora vejam 1 de João, capítulo 2, verso 19. Então, aqueles que saíram, aqueles que abandonaram, apostataram, eles nunca foram redimidos, nunca foram salvos, nunca foram perdoados. Apenas teve um conhecimento da verdade, porém abandonaram a fé. Veja o verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Voltemos para Judas. Então, diante desse texto, a mensagem de Judas, portanto, meus irmãos, é para cristãos genuínos, verdadeiros, combatentes, soldados, lutadores de nosso Senhor Jesus Cristo, para quem está preocupado com a falsificação do evangelho. Porque parece que nós não estamos preocupados com isso. Nós temos orado muito pouco com relação a isso. Temos pedido ao Senhor muito pouco esclarecimento para a igreja do Senhor.
Então precisamos nos ater e estudar também a palavra do Senhor, desejosos de que aqueles que estão no nosso meio perseverem. Nós devemos lutar para que eles conheçam a verdade e, embora eles estejam no nosso meio, cantando, louvando, chorando, possa ser uma aposta, tá? Então nós precisamos orar ao Senhor, pedir esclarecimento, sabedoria, discernimento. Para tanto, nessa epístola, meus irmãos, Judas revela as características dos soldados, dos combatentes, dos lutadores. Ele descreve, na verdade, o perfil do cristão, como nós devemos viver, andar diante de uma apostasia tão grande que vivemos nesse período. Como nós devemos viver? Há nos dois primeiros versículos que lemos, verso 1 e verso 2, três, três, três descrições fundamentais do perfil do cristão. O cristão combatente ou lutador, ele é servo, ele tem convicção, segurança e ele é suprido pela graça do Senhor. Então eu quero ver primeiro esse ponto juntamente com vocês. Então o soldado cristão, ele é um servo. Ele precisa servir. Judas descreve aí logo no início do primeiro versículo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas é irmão de Tiago e meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Mateus capítulo 13. Abram aí, meus irmãos. Quem abrir primeiro, leia para mim, por favor. Mateus capítulo 13, verso 55. Leia em voz alta. Mateus capítulo 13, verso 55. Judas, exatamente. Esse último Judas é exatamente esse que escreve a epístola, certo? Então ele era irmão de Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tanto Judas quanto Tiago não criam em Jesus durante seu ministério terreno. Enquanto Jesus Cristo estava vivo, pregando o evangelho, anunciando a palavra, eles não criam no Senhor Jesus como seu Salvador. Eu quero ler com vocês aí em João, o Evangelho, capítulo 7, verso 5. Que diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, enquanto Cristo estava no seu ministério terreno, nem Tiago, nem Judas cria no Senhor. Agora, ambos se converteram ao Senhor somente após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos para Atos, capítulo 1. Verso 14, aquela reunião onde eles estavam orando e esperando a descida do Espírito Santo que o Senhor Jesus havia prometido. Verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, tanto Tiago quanto Judas já haviam se convertido, e os demais, né, depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse registro também está, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 5, e capítulo 15, verso 7. Agora, depois de sua conversão, Judas ele faz questão de que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor. Preste atenção nisso, isso é importante. Depois da conversão de Judas, da ressurreição do nosso Senhor, ele creu, podemos dizer, no seu irmão mais velho, primogênito,
de que ele, Jesus Cristo, era o Deus bendito, era o seu Senhor, Salvador. Porque ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Vocês estão vendo que transformação. Enquanto eles ainda não criam no Senhor, no ministério terreno, agora ele está dizendo o seguinte: Judas, servo de nosso Senhor, ou servo de Jesus Cristo. Ele cria em Jesus como seu Salvador, e isso é importante nós observarmos. Porque toda vez que o nome de Jesus ele aparece com essa combinação composta, Cristo não é um nome, mas é um título. Mas está aí em forma composta, podemos ver. Jesus Cristo. Algo importante, quando se escreve isso, algo importante está sendo dito exatamente nesta ordem das palavras. Ou seja, ele, Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele está dizendo: esse Jesus, ele é o meu Senhor, ele é o Messias e ele é o meu Salvador, porque a palavra Jesus significa exatamente isso, Salvador. E Cristo é o Messias prometido. Então ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então Judas, portanto, está afirmando acima de tudo, que ele foi salvo por Jesus Cristo, o Messias, o Cristo prometido. Então a primeira coisa que alguém deve ser para ser um combatente é ser salvo, ter sido perdoado. Mas ele é Salvador e Senhor. Não existe uma salvação sem o senhorio de Cristo. Não existe aquilo que Bonhoeffer disse, graça barata. Ela teve um custo. Foi a obra de Jesus. O poder de Cristo, o senhorio dele está sobre nós. E ser servo do Senhor não é algo que nós cremos em Jesus e ficamos descansados. É uma vida de luta e de batalha conosco mesmo, não para alcançar a salvação, mas para viver neste mundo mau. Ele é senhor de Judas porque, note, ainda que Judas se apresenta como servo, como escravo de Jesus Cristo, ele diz que é irmão de Tiago. Por quê? Ele poderia não ter dito, não tinha nenhum problema. Mas ele disse, primeiro, porque Judas sabia que não eram os laços naturais que uniam eles, mas os laços espirituais. É o que une eles. Os laços da fé, demonstrados através do serviço. Então Judas com certeza estava presente com Maria, sua mãe, estava presente com seus irmãos, quando Jesus retrucou uma pessoa que disse o seguinte: olha, está aí tua família. Em outras palavras, está aí tua mãe e os teus irmãos. Vocês se lembram desse episódio? O texto diz assim, não precisam abrir, eu vou ler. Mateus 12, verso 46 a 50. Diz: enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz isso? Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo o seguinte: minha família tem laços espirituais. Então, após a conversão, Judas compreendeu que os laços que unem ele a Cristo são os da fé, comprovada pelas nossas obras de amor, porque o texto de Judas serve de Jesus Cristo. Segundo ponto, Judas entendia que sua relação de parentesco com o nosso Senhor Jesus Cristo não poderia servir para lhe conferir qualquer privilégio ou posição e destaque. Por isso que ele diz: eu sou servo. Ele poderia se precaver disso, ou precaver, né? Ele poderia se orgulhar disso, melhor dizer, e dizer: eu sou irmão de Jesus. Vocês têm que me obedecer, vocês têm que me ouvir. Mas ele diz: não, eu sou o servo do Senhor.
Tiago também diz isso na sua primeira carta, que é servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não me impressiona, meu irmão? Isso é uma conversão genuína. Apesar de poder se apresentar como irmão de Jesus, ele apresenta-se antes como servo de Jesus Cristo. Repito, Tiago fez isso e isso para mim é impressionante. Para mim, nem Judas nem Tiago desejavam tirar vantagens desse privilégio de ter sido irmão de Jesus, porque é um privilégio para eles dois. Mas não tiraram vantagem disso. Queria apenas servir o seu Salvador e o seu Senhor, que antes não cria, como nós também. Terceiro, Judas também se apresenta como irmão de Tiago, como falamos antes, o mesmo Tiago que, após a conversão, tornou-se líder da igreja de Jerusalém. Isso está descrito em Atos 15, verso 13, 21 e verso 18. Ele era líder da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. Judas estava se colocando ombro a ombro com seu irmão, ele está dizendo, olha, eu sou irmão dele, mas eu estou sob a liderança dele, porque ele é o líder de Jerusalém. Estou lembrando a vocês que eu sou irmão de Tiago, mas ele é a minha liderança. Então ele entende isso. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Nós podemos aprender que todo lutador cristão, todo combatente, ele foi salvo pelo Senhor. Além dele ter sido salvo, ele é um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos combater a heresia? Nós devemos combater a heresia, primeiramente sendo salvo, um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tira vantagem de sua posição, ele usa a sua posição para servir. Ele serve em comunhão e sobre autoridade, sob autoridade. Segunda coisa, todo soldado cristão, ele está convicto, carregado de certeza. Ele está seguro, acima de tudo. Porque após se apresentar, Judas dirige-se agora aos soldados. Veja que ele diz, logo no início, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele está se apresentando. Então, depois que ele se apresenta, ele passa a falar agora com o povo do Senhor. Ele diz o seguinte: escreva essa carta aos que foram chamados por Deus. Estou lendo em outra tradução. O Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Eu vou ler agora em nossa tradução. Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Note que Judas descreve aqui 3 ações da parte de Deus, da parte do Senhor. Prestem atenção. 3 ações da parte de Deus para a sua convicção e segurança. Segurança do lutador, do combatente, do soldado. Primeiro, todo soldado do Senhor foi chamado por Deus Pai. É assim que diz o texto. Irmão de Tiago, aos chamados. Esse não foi um chamado geral, mas foi um chamado específico. Não é um chamado como Jesus descreve em Mateus, ou ele chama em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham todos a mim, não é isso? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um chamado geral. Não é esse chamado aqui. Aqui é um chamado especial. Ou podemos chamar chamado eficaz. Como o que Paulo descreve em Romanos, capítulo 1, verso 7. Ele diz, a todos os que em Roma são chamados para serem santos. Isso é um chamado eficaz, chamado especial. E existe o texto áureo para esse, que também está em Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Vejam aí, meus irmãos, abram aí. Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30.
Vou ler em outra tradução, tá bom? NVT que diz assim, veja: "Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou." A pergunta que eu faço é: quem ele chamou? À luz do texto aí, olhe para o texto. Quem ele chamou? Os eleitos. Isso. Ele chamou ao que ele diz antes, aos que ele predestinou. Então, aqueles que Deus já havia predestinado para ter a vida eterna, o Senhor chamou. Então, esse chamado é específico, não é um chamado geral. Então, Judas e Paulo está falando do chamado que, pela iniciativa soberana e graciosa de Deus, atraiu de forma irresistível o homem à salvação. Aos Coríntios, Paulo escreve o seguinte, eu vou ler para vocês. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem se gloriar, glorie-se somente no Senhor, somente no Senhor. Então, esse é o chamado nosso. Então, ele está dizendo à igreja: olha, vocês foram chamados, vocês combatentes, foram chamados de maneira eficaz para a vida com o Senhor. Ele está dizendo: saiba, portanto, que você, soldado cristão, foi chamado de maneira soberana, amorosa, graciosa e irresistível para a salvação. Tudo isso para a nossa alegria na glória de Deus Pai. Segundo, todo soldado cristão, ele é amado por Deus, amado pelo Senhor. Porque veja ainda o verso. Jesus, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados vindos, amados em Deus Pai. O amor de Deus, meus irmãos, é a razão pela qual Deus nos chamou e nos salvou em Cristo Jesus. Toda justificação, eleição, escolha, chamado está baseado no amor do Senhor. E como é importante todo soldado, todo combatente saber que é amado pelo Senhor e pode deleitar-se nesse amor enquanto está lutando e combatendo, porque a luta nossa, muitas vezes nós olhamos e dizemos: não vamos conseguir. Há muita mentira no meio da igreja, há muita gente sendo enganada, não é isso? Mas nós sabemos que o amor de Deus está sobre nós, diante da hostilidade do mundo. Então Deus nos amou, nos deu vida, nos amou e nos salvou. Nos amou e nos chamou. E agora todos os que o servem serão por ele mesmo honrados. Todos. Terceiro ponto de um soldado é que ele é guardado. Ele tem convicção por meio de Jesus Cristo, porque essa é a última frase do verso primeiro. E guardados em Jesus Cristo. Todo cristão está seguro, guardado, protegido em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. João 10, verso 25 a 29. Vamos lá, meus irmãos. Evangelho.
a partir do verso 25. Até o 29. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos seguros, guardados no Senhor. Quando diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Aqui está uma expiação definida. Eu lhes dou a vida eterna. Expiação definida, ou seja, o Senhor deu a vida e salvou aqueles mesmo que Deus havia escolhido para receber a vida eterna. Então aqui está uma expiação definida e nunca morrerão, ou morrerão eternamente, nós podemos dizer assim. Então, quem foi que recebeu essa expiação definida? As ovelhas do Senhor. Então nós podemos ter certeza, diante dos falsos ensinos, falsos mestres, que nós estamos guardados pelo Senhor e estamos guardados eternamente. Ninguém ninguém perde a salvação. Ou seja, aquele que creu no Senhor não perde a salvação. Você pode abrir aí, perto de Judas, viu? Hebreus, que é praticamente o mesmo contexto de Judas. Veja Hebreus capítulo 9. Eu digo o mesmo contexto porque o escritor aos Hebreus está lidando com apostasia. Muitos apostataram da fé, começaram a estar dentro da igreja, viverem dentro da igreja, mas abandonaram a fé por causa da lei judaica e da pressão. Nunca tinham sido salvos. Capítulo 9, verso 12. Aqui vai falar de convicção, de certeza que temos de salvação. Agora veja, a convicção que temos e certeza de salvação não é para vivermos uma vida relaxada. Nem dizer o seguinte: eu já fiz parte de uma igreja assim. E dizer o seguinte: eu estou descansado, fui salvo de uma vez para sempre. Nós precisamos entender que fomos salvos para propósitos e estão exarados nas Escrituras, na palavra do Senhor, para praticar as boas obras. Paulo diz isso, né? Aos Efésios. Capítulo 9, verso 12 diz: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa palavra, essa frase aí, uma vez por todas, é efapax. Ou seja, o Senhor não vai repetir novamente esse sacrifício. Ele não vai entrar mais uma vez, ou ele não vai vir ao mundo para morrer novamente. Ele já fez isso uma única vez. Se ele fez isso uma única vez, isso significa que aqueles que ele deu a vida eterna estão guardados para sempre. Terão a vida eterna por toda a vida. Capítulo 10, verso 12 também diz quase a mesma coisa. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre a mesma palavra, mas a frase é diferente. Enquanto aqui diz uma vez por todas, aqui está dizendo para sempre. É efapax, mesma palavra, significando que Deus em Jesus fez uma obra cabal, perfeita, que não precisa de retoque. Não precisa acrescentar, não precisa retirar. Estamos guardados nele e estamos convictos do que realmente o Senhor fez. Em Cristo, todo soldado cristão está seguro e convicto, pois em amor ele nos chamou. Sobre essa maravilhosa verdade, um puritano chamado Richard Sipes escreveu o seguinte, puritano do século XVI e XVII. No final do século XVI para o século XVII, ele disse o seguinte, veja: apesar da criança se agarrar à mãe e da mãe segurar a criança,
A segurança da criança está na força dos braços da sua mãe, que seguram com firmeza a criança. Não é assim que a gente sente? A gente vai para o braço da mãe, segura no pescoço, seja da mãe ou do pai, mas se nós largarmos, pode ser que ela caia, mas ela está segura quando o pai ou a mãe segura a criança. Isso significa que Deus nos segura. E nunca cairemos, nunca um remido, um salvo, ele pode apostatar da fé. Nunca. Ele pode ir para a lama por pouco tempo. Ele pode se envolver com mentiras, com pecado. Pecado é mentira, mas Deus o chama de volta. Quanto ao apóstata, não, ele não volta. Como é bom saber disso, meus irmãos. Deus nos guarda pela fé da palavra, com perseverança na oração e através de laços de comunhão, de fraternidade. Veja o que Judas diz aí na mesma epístola, capítulo, lá vai, verso 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A nossa perseverança, ou o meio de Deus nos guardar, se dá através do projeto pessoal e comunitário. Ou seja, Deus nos salvou para vivermos com Ele, na privacidade da nossa vida, como também na vida comunitária da Igreja do Senhor. Assim somos guardados. Somos, portanto, amados, chamados, estamos seguros nos braços do Senhor. Charles Spurgeon, em devocional que ele tem, falando de Deuteronômio, capítulo 32, verso 9, que lá diz sobre a porção do Senhor, que o povo de Deus é a porção do Senhor. Veja o comentário que ele fala a respeito de sermos a porção do Senhor. Eu vou ler, é um pouco longo, mas vale a pena lermos. Ele diz assim: como é que eles são a porção do Senhor? Por meio da soberana escolha dele, de Deus. O Senhor o escolheu e colocou o seu amor sobre eles. O Senhor fez isso completamente, a parte de qualquer bondade. O Senhor comprou e pagou por ele até o último centavo. Não pode haver qualquer contestação a respeito do direito do Senhor sobre o seu. A porção do Senhor foi completamente redimida, não por meio de coisas corruptíveis como ouro ou prata, e sim por meio do precioso sangue de Jesus. Não existem demandas judiciais que podem ser apresentadas por reivindicadores que se opõem. O preço foi pago diante de toda a corte, e a igreja pertence ao Senhor para sempre. Veja a marca de sangue em todos os eleitos. Ele está invisível aos olhos humanos, mas é conhecida por Cristo, pois o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele não esquece nenhum daqueles que redimiu dentre os homens. O Senhor conta as ovelhas em favor das quais deu a vida e lembra-se muito bem da igreja em favor da qual ele se entregou. Eles são do Senhor também por conquista. Veja, por soberana escolha, por aquisição e por conquista. Ele diz: que luta o Senhor teve conosco antes de sermos vencidos. Quanto tempo o Senhor teve de sitiar nosso coração. Quão frequentemente ele nos enviou termos de rendição. Mas havíamos trancado nossos portões e fortificado nossas muralhas contra ele. Ele colocou sua cruz contra a parede, escalou nossas trincheiras, plantando em nossas fortalezas a bandeira vermelha de sua onipotente misericórdia. Bandeira vermelha é o sangue de Jesus. Tá bem, meus irmãos? Em nome de Jesus. Sim, certamente nos tornamos cativos, conquistados pelo amor onipotente.
Portanto, havendo sido eleitos, comprados e subjugados, os direitos de nosso Senhor Jesus Cristo são inalienáveis. Regozijamo-nos com o fato de que nunca seremos de nós mesmos. Desejamos, dia após dia, fazer a vontade dele e revelar a sua glória. Então, em Cristo, o Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos guardou para a vida eterna. Aqui está o combatente cristão. Terceiro, o soldado de Cristo, ele foi totalmente suprido. Veja o que diz ainda o verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Uma vez que o cristão é amado, chamado, guardado, ele se tornou um recipiente das melhores e múltiplas bênçãos do Senhor. Misericórdia, paz e amor. Misericórdia é a compaixão, é a piedade de Deus derramado sobre os seus filhos. Isso é dado constantemente. A graça é a disposição de se ofertar algo, e ele ofertou o Senhor, Jesus Cristo. Então, misericórdia é o ato de rebaixar-se para se entregar. Córdia, coração, está unido a nós. Paz é o descanso. Paz não é a ausência de hostilidade, não é a ausência de problema. É estando na hostilidade, no problema, ter paz. Essa paz, primeiramente, é a paz com o Senhor, ou seja, a reconciliação. Depois, a paz de Deus, como Paulo diz, que guarda a nossa mente e os nossos corações, aos Colossenses. E amor. Amor é a fonte de toda a bondade de Deus, inclusive da misericórdia e da paz, jorrada aos filhos do Senhor. Então, por causa da cruz de Cristo, portanto, os cristãos desfrutam de misericórdia, de paz e de amor. Esse é o combatente cristão, meus irmãos. Então, nós, como pais, precisamos incutir na cabeça dos nossos filhos que eles precisam ter o coração satisfeito em Deus, eles precisam ter segurança de que foram perdoados, regenerados, foram livres da condenação eterna. Então, os combatentes cristãos, os soldados, tanto homens como mulheres, são servos, estão seguros, foram supridos pela misericórdia, pela paz e pelo amor de Deus, que precisam ser preparados para a luta. Tenhamos essa convicção, meus irmãos, para que o nome do Senhor seja honrado. A fé que ensina que só Jesus Cristo salva, predestina, é a fé que os eleitos têm, todos nós. A fé, ela educa, ela ensina, ela é pedagógica para os servos do Senhor. Ela esclarece, dizendo que estamos seguros, e ela exalta a pessoa bendita de Jesus Cristo. Que todos nós venhamos a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Na verdade, entregar a essa verdade, ter amor pela verdade. Agora eu preciso fazer aqui um adendo, porque não é amor pela verdade só pela verdade. E se orgulhar e dizer eu tenho essa verdade em detrimento dos demais. Nós precisamos andar com a verdade, ter amor pela verdade, viver na verdade, mas isso precisa ser com o coração cheio de amor, gente. Porque todos nós éramos perdidos, mas Cristo, o Senhor, ele veio até nós. Depois que eu tive essa experiência, eu fiquei refletindo muito tempo depois de minha conversão. Depois de minha conversão, eu olhei para trás e vi onde Deus estava trabalhando. Os momentos em que as pessoas falaram comigo, onde eu estava, a rebeldia que eu realizei, que eu fiz, a tristeza que me deu em determinadas situações, eu acho que vocês foram assim. Quando as pessoas começaram a pregar o evangelho, teve um dia que eu saí do convívio dos meus amigos, me levantei, todo mundo ficou perguntando: "O que é isso?" Eu disse: "Rapaz, eu tô embora, eu tô bem não." Ali já era o Senhor trabalhando. Então, as pessoas que estão lá fora precisam também desse amor, gente, dessa misericórdia, dessa graça. Que nós tenhamos isso, para que o nome do Senhor seja honrado.
A minha oração, e eu sei que também é a oração do pastor Thomas, é essa oração que está aí em Judas, verso 1 e verso 2. Nós poderíamos dizer o seguinte: eu, pastor Pedro, ou Pedro, escreva essa carta, melhor dizendo, escravo de Jesus Cristo, irmão de vocês, oro por vocês, que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama, que os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na próxima quinta daremos continuidade a esta carta, com a graça de nosso Senhor. Vamos ficar de pé, orar, agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. Domingo, com a graça do Senhor, estaremos de manhã, certo? Adoração matinal da vespertina, às 18 horas. Que Deus seja gracioso, estejamos orando para que o Senhor seja bondoso conosco. De 3 horas. Pronto, meus irmãos, eu vou colocar no irmã. Esqueci, aqui à frente, de 3 horas, a distribuição. Ali atrás. Muito bem. Colocar no grupo. Que Deus possa abençoar. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela noite que nos foi concedida, pela graça do Senhor. Que a verdade esteja em nosso coração. Que venhamos a reverberar a verdade do Evangelho. Que Cristo seja honrado em nossa vida, na vida da nossa família. Salva, Senhor, essa cidade. Manifesta os apóstatas no nosso meio e retira-os, segundo a tua vontade, para a glória do Senhor. Obrigado por tudo. Leva-nos para casa, dar-nos uma noite em paz na tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, como também suplicamos que o Senhor abençoe a distribuição de agasalhos no sábado. Cuida dos irmãos e das irmãs, protege-os e que o Senhor leve os agasalhos a quem realmente está precisando. Cuida de todos, abençoa em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.